e vai estrangular a capacidade de indústrias novas e inovadoras. Então, na verdade, o mundo poderia usar menos Keynes e mais Hayek. Ninguém pode gastar o seu dinheiro melhor do que você mesmo. Nós temos a lei das consequências não pretendidas. A lei vai ser como areia jogada no motor da economia mundial, ou seja, vai piorar a situação e não melhorá-la. Então, eu acho que isso não é, na verdade, a grande depressão. Na verdade, o que está acontecendo é uma grande desorientação. Nós simplesmente temos que ter um pensamento, um raciocínio mais claro. Não só ter uns governos que querem mostrar que estão fazendo algo. E é o momento de clamar pela liberdade. Nós temos que colocar o argumento a favor do livre comércio de volta no marco liberal clássico, que já foi mencionado aqui nesse painel e nesse fórum. Nós precisamos não simplesmente deixar o livre comércio como um órfão. Não, o livre comércio não é só para o estágio mundial. Não, o livre comércio é irmão e irmã das políticas domésticas. Liberdade econômica, mercados livres, junto com responsabilidade e transparência. Um governo grande é inimigo da liberdade. Precisamos de um governo menor e mais liberdade para que os indivíduos e mercados funcionem. Realmente é um momento certo para clamar pela liberdade. Deixe-me falar um pouco agora sobre as políticas da reforma do comércio. Todos os políticos, direita e esquerda, concordam. Por que nós não temos reformas em ampla escala na área do comércio? Por que o meu amigo aqui tem que ir a tantas conferências para falar sobre livre comércio? Por que nós temos lobistas em Bruxelas? Nós deveríamos simplesmente fazer. E o motivo pelo qual nós não o fazemos é por causa da política da reforma do comércio. Nós sabemos que o livre comércio funciona, promove o fluxo livre de ideias, de comércio, inovação de bens e serviços, é o motor mais fantástico de crescimento e desenvolvimento que o mundo tem. Mas nós sabemos que quando se abre as portas para o comércio, há ganhadores e perdedores. E aqueles que querem proteger a sua posição, os seus interesses, sempre, de forma egoísta, vão argumentar que o seu interesse é maior ou deve prevalecer sobre o bem comum. Então, os que defendem o livre comércio têm que se envolver nesse debate. Por que o bem de todos deve ficar acima dos interesses especiais? E esse continua sendo o principal obstáculo ao livre comércio. Temos que enfrentar o protecionismo estando preparados para dizer que os interesses especiais devem morrer e o que deve nascer são as oportunidades para todos no mundo do livre comércio. Deixe-me falar agora sobre o que eu chamo do guia para o livre comércio, ou seja, como tentar fazer com que o livre comércio se dissemine por todo o mundo. Eu acho que podemos utilizar essa crise para acabar com o impasse de Doha. Se o Lula quiser ser um herói, ele poderia sê-lo. Ele poderia ser o presidente brasileiro que, em nome do novo mundo, argumentou em prol do livre comércio. Isso tornaria um herói. Não o Obama dizendo, você é o cara. Bom, se você é o cara, Lula, você seria o líder do livre comércio. Você demonstraria isso. Você conseguiria uma coalizão fazendo com que a rodada de Doha deslanchasse. Eu acho que está muito claro, olhando para os Estados Unidos e a China, a interdependência. A China depende dos consumidores americanos, os Estados Unidos dependem das pessoas que têm poupança lá na China. Não há onde se esconder. Não há como deixar isso de lado. Todos dependemos uns dos outros. Por isso que temos que estar a favor do livre comércio. Precisamos usar as ideias. As ideias realmente importam. É mais difícil falar em prol do mercado.
Mas é muito urgente falar de tudo isso estar convencidos disso. Nós precisamos usar as instituições. A OMC estão do nosso lado. A OMC é amiga do livre comércio. Temos que usar essas instituições e temos que saber de forma bem clara que há tensões entre os países com muitos recursos e aqueles que têm muita mão de obra. E nós devemos usar isso como uma base para dizer o livre comércio atende a todos os interesses. E, finalmente, temos aqui os diferentes caminhos do livre comércio. Essas são as opções. Isso aqui está no cardápio. Então, o caminho multilateral é muito lento. A rodada de Doha já está por aí há quanto tempo? Há 10 anos? Não, eu quero agora, não quero esperar mais 10 anos. Então, o caminho multilateral é importante, mas, na minha opinião, nós não temos a paciência para ficar esperando, então, esse caminho multilateral. O caminho, ou os acordos comerciais regionais e bilaterais, NAFTA, como vimos o Vicente Fox ontem, o México avançou muito com o NAFTA. O Mercosul, a Nova Zelândia, foi a primeira a fazer um acordo com a China. Esses acordos regionais e bilaterais são importantes, mas estão dentro de uma caixa, não são globais. Portanto, precisamos garantir que realmente vamos tomar a melhor medida. A coisa mais importante que podemos fazer é aquilo que fazemos por nós mesmos. E, no meu livro, ou na minha opinião, o caminho que vai dar certo, com certeza, é aquele que adotamos para nós. Então, a Brasília, ou a agenda lá em Brasília, deve ser a seguinte: reduzir subsídios a zero, sem protecionismo, sem tarifa. Quando o Brasil assumir essa liderança, aí o Brasil pode mostrar ao mundo por que o livre comércio é a melhor ideia. Então, alguém que vai para a academia todo dia de manhã, eu acho que o melhor caminho para o livre comércio é o da Nike. Just do it. Simplesmente faça, porque quanto mais aberto o país, maior será o seu crescimento e maior será o crescimento da renda. Então, se nós apoiarmos o livre comércio, vamos apoiar um vencedor. E num mundo onde vemos mais perdedores que vencedores, chegou a hora de começar a apoiar os vencedores. O vencedor é a ideia da liberdade e a prática da liberdade. É assim que nós vamos conseguir ser defensores do crescimento e desenvolvimento de todo mundo. Essa é a verdadeira solução para a crise. Liberdade e não o Estado. Muito obrigado.